Boa noite, meus amados irmãos. É com a graça de Deus que nós estamos transmitindo mais uma vez essa live, com a confiança em Deus, que essa seja as últimas lives que estamos transmitindo, para que nós retornemos aos nossos cultos no próximo domingo. É claro, com todas as limitações, com todos os protocolos para obediência à Bíblia também, não só as autoridades, mas também a nossa palavra de Deus. E nós queremos compartilhar a palavra do Senhor, que está em Romanos 12, versículos de 1 a 2. Romanos, capítulo 2, versículos 1 e 2. Que diz assim: Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz a todo momento, Pai. Te agradecemos porque ela nos transforma, a Tua palavra nos direciona, a Tua palavra traz salvação, e te agradecemos porque o Senhor tem usado a Tua palavra nesses dias, ó Pai, em que nós precisamos ainda mais, que nós possamos olhar para o Senhor e ver, ó Pai, que o Senhor está cuidando de nós através da Tua palavra e o Teu Santo Espírito que habita em nós. Pedimos que o Senhor venha iluminar as nossas mentes agora, Pai, e que nós possamos entender o que o Senhor requer de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quando nós comparamos o passado com o presente, nós podemos nos perguntar: o que está melhorando? O que de melhor nós temos nos dias em que nós vivemos, de acordo com o passado? As famílias estão melhores? Os costumes das pessoas estão melhores? A forma de relacionamento uns com os outros estão melhores? O amor entre as pessoas melhorou? O relacionamento entre pais e filhos, no trabalho, onde quer que nós passamos, isso melhorou? Então, quando nós comparamos o passado com o presente, nós temos que trazer à memória o que realmente avançou, o que realmente melhorou, o que realmente nós vemos mudanças para melhor na sociedade em que nós vivemos. Paulo ele está alertando aqui aos romanos quanto a não se conformar com este século. A palavra que se conformar significa tornar forma, ou seja, não torne forma de mundo, não seja um mundano, não tenha os costumes do mundo. Então ele está falando aqui para os romanos, para que olhe para o mundo e veja o que melhorou, veja o seu comportamento, veja que você não torne forma de mundo, não seja um crente, mas que tenha costumes mundanos. Então ele vai dizer aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uma palavra interessante que nós vemos aqui é o culto racional. Porque muitas vezes nós podemos pensar que culto racional é nós estarmos dentro do templo, adorando, bendizendo e glorificando a Deus, abraçando os irmãos, sorrindo para os irmãos. Mas culto racional é o nosso dia a dia, o nosso relacionamento, aquilo que está glorificando a Deus. Então, o modo como nós nos relacionamos com a pessoa também é uma forma de culto. É uma forma de nós termos o nosso testemunho sendo visto pelas pessoas. Então é por isso que ele vai dizer aqui: apresentei o vosso corpo sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o que é culto racional? É você se apresentar diante de Deus com um sacrifício vivo, santo e agradável. E você testemunhar através da sua vida a presença de Deus, através do seu corpo também, tudo que você faz, todos os seus gestos, tudo aquilo que você aceita, tudo aquilo que você se compromete neste mundo, tudo isso é o culto racional. Porque quando nós chegamos aqui na igreja, nós apresentamos a Deus o nosso culto público, aquilo que nós temos a oferecer a Ele. Tudo aquilo que nós fizemos durante a semana, nós viemos aqui no domingo oferecer ao Senhor. Então, a nossa presença aqui na igreja, ela está condicionada os nossos dias da semana. Deus vai aceitar o nosso culto através das nossas atitudes de segunda a sábado. Então veja que interessante, o culto racional, ele nunca termina. O culto racional é a nossa vida, o culto racional é o nosso cotidiano. Apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é tudo que nós fazemos fora da igreja, para que quando nós chegarmos aqui, as nossas vozes sejam ouvidas, as nossas orações passem do teto, chegam até Deus, e a nossa vida seja sincera ao Senhor, e nós não vamos viver uma vida de mentira. E é exatamente isso que Paulo está exortando a igreja. Apresentei ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando eu chego aqui na igreja, eu vou simplesmente oferecer a Ele tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu tenho a entregar como oferta de louvor ao Senhor. Então, aí é que está o culto racional. Esse culto não termina. Esse culto, ele está no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir e no nosso modo de adorar o Senhor. O nosso culto racional. E ele vai dizer no verso 2: não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, de 1 a 2. Então, não vos conformar com este século é o contrário de que você está sendo um mundano. Então, você não aceitar as coisas do mundo, ao mesmo tempo você não está sendo uma pessoa do mundo. Nós não somos do mundo, nós vivemos do mundo, mas nós não somos do mundo. Então perceba, fazendo um paralelo aqui com culto racional e não se conformar com este mundo, é exatamente isso, as duas coisas têm que estar ligadas. Para eu ter um culto racional, eu não posso me conformar com este mundo. Eu não posso me tornar forma de mundo. Eu não posso ter o jeito de mundo. Numa negociação que eu estou fazendo, eu tenho que ter forma de um cristão. Quando eu me relaciono no meu trabalho, eu tenho que ter forma de um cristão. Quando eu me relaciono com a minha família, eu tenho que ter forma de um cristão. Quando eu estou sozinho, sem ninguém vendo o que eu estou fazendo, eu tenho que ter forma de cristão. Quando eu estou navegando pela internet, quando eu estou acessando algum site, eu tenho que ter forma de cristão. Porque o que está acontecendo no mundo? As pessoas estão esfriando o amor uns aos outros. A família está sendo deturpada. As pessoas não querem mais saber de Deus. Os sites da internet, com conteúdos proibidos, conteúdos grotescos, conteúdos de pornografias, estão sendo cada vez mais acessados, principalmente nessa pandemia. Então, o cristão, até na internet,
ele tem que tomar forma de cristão, forma de igreja. Então, não se conformar com este século, não se conformar com este mundo, é não fazer parte das estatísticas ruins que existem neste mundo. Mais de 60% da população no Brasil tem tal costume. Esse costume é perigoso, esse costume é pernicioso, esse costume é mundano. Dentro dessa porcentagem, eu não posso estar incluída nela. De cada 10 casamentos, 5 há adultério. Eu não posso pertencer a esses 5 que cometem adultério. Então, tornar forma de mundo é muito mais agravante do que nós conhecemos. Não é só, às vezes, você estar andando com a pessoa do mundo, ou você está caminhando pelo mundo, não é só isso, mas são os nossos costumes. A igreja ela vai ser reconhecida como uma igreja diferente, uma igreja que anda contra a cultura do mundo, uma igreja que anda contra os costumes do mundo. Então, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, não aceite as coisas do mundo dentro da sua casa, não aceite os costumes do mundo na sua vida, não aceite as músicas do mundo na sua vida, e muito menos na sua casa. Fuja disso, corra disso, não vos conformeis com este mundo. E ele vai dizer, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformar pela renovação da mente é você estar sendo cada dia mais renovado por Deus, a nossa mente sendo voltada para Deus, a nossa mente sendo levada para Cristo, a nossa mente sendo despoluída deste mundo, despoluída do pecado, porque nós nascemos em pecado. O homem ele nasce corrupto. E qual é a vida do homem? Uma vida de sair dessa corrupção. O homem nasce poluído, a sua mente totalmente poluída. E o que significa santificação? O que significa a transformação da sua mente? É você despoluir a sua mente, é você tirar da sua mente tudo aquilo que o pecado trouxe para você. Então, transformai-vos pela renovação da sua mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você quer conhecer a vontade de Deus, transforme, coloque a sua mente a serviço dele. Se você quer saber qual é a vontade de Deus, procure as coisas dele. Não adianta a pessoa viver no mundo, ir numa igreja e pensar assim, eu quero lá saber o que Deus vai falar para mim hoje, né? Há muitas igrejas que podem pregar sobre isso. Vem aqui que hoje você vai receber a resposta do Senhor. Mas e a vida da pessoa? E o culto racional de segunda a sábado? Como que foi essa vida? Será que Deus, ele é um Deus injusto? Que a pessoa que está lá dando testemunho de segunda a sábado, que a pessoa está convivendo como um cristão, ela vai ter a mesma resposta daquele que não vive uma vida de acordo com a palavra de Deus, de segunda a sábado? Deus não é um Deus injusto. Aquele que não buscar ao Senhor, ele não vai ter uma resposta de Deus. Pode ter uma resposta humana, pode ter uma resposta de um líder e declarar sobre a vida dele alguma coisa, mas isso não vai passar do teto, isso não vai passar de meras declarações, porque Deus, ele vai declarar a sua vontade sobre aqueles que andam nos seus santos e retos caminhos. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai saber da vontade do Pai, ninguém vai conhecer ao Pai, se não for por mim. Então,
muitas pessoas tentam facilitar a religião no Brasil e tentar com que as pessoas não sejam acusadas dos seus pecados, porque às vezes fica muito chato, né? As pessoas serem recriminadas, as pessoas serem forçadas, né? Hoje, você ser uma pessoa bíblica, muitas vezes você é taxado de radical, né? E a exceção está virando a regra. E quando você está ali batalhando, está ali transformando o mundo, muitas vezes você vira exceção, mas na verdade você é a regra. E você tem que ter motivo para continuar. Você não pode desistir, porque quem está te olhando é Deus, né? Ele que é o reto juiz, Ele que vai julgar todas as coisas. Então, muitas vezes, você não vê nas pessoas admiração, porque você está andando com Cristo. Você não vai ver no mundo admiração, porque você é uma pessoa correta. Você não vai ver no mundo alguém te admirando, porque você tratou bem a sua esposa, porque a sua esposa te tratou bem, ou que você tratou bem seu filho, que você cuida bem do seu filho. Muitas vezes as pessoas, elas são dominadas pelas opiniões do mundo. Elas caminham de acordo com a opinião do mundo. Então, se ninguém me elogia por tratar bem a esposa, aquilo vai perdendo sentido. Quando, na verdade, as pessoas devem tratar bem a esposa tratar bem o marido, os filhos tratar bem os pais aos filhos, porque é a ordenança de Deus. Então perceba que quando Paulo vai dizer aqui, não vos conformeis com este mundo, é muito mais sério do que nós pensamos. O que havia em Roma? Orgias. Havia, como a gente lê aqui em Romanos 1, pessoas mudando a verdade de Deus, mudando a forma de casamento. Quando Deus institui ali no Éden, homem e mulher, então as pessoas começam a mudar esse sentido de casamento. Então Paulo vai dizer que não vos conformeis com este século, ande na contramão do mundo. Cuidado com as coisas que você coloca dentro da sua casa, cuidado com os costumes que você coloca na sua vida, cuidado com as músicas que você ouve, cuidado com a sua omissão de parar de ler a Bíblia, porque as pessoas não leem mais nada neste mundo, não querem saber de livro, muito menos da Bíblia. Então, cuidado, para que a sua vida não seja guiada pelos costumes do mundo. Leia a Bíblia, faça oração, trate bem a sua família, trate bem nos seus relacionamentos, peça a Deus sabedoria, porque Ele vai te dar, para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque muitas vezes as pessoas podem viver alienadas da vontade de Deus. Elas até se esforçam, elas até são pessoas que trabalham, até mesmo na obra de Deus, né? Estão ali firmes, mas nunca param para pensar, nunca param para raciocinar como que está a sua vida no mundo. Se ela está sendo um crente fiel, ou se ela está sendo omissa, se ela realmente está colocando a vontade de Deus na sua vida. Então, não se conformar com este século é muito mais sério que as pessoas pensam. É viver muitas vezes uma vida de privação, não poder muitas vezes frequentar um lugar, muitas vezes não sentar numa praça, muitas vezes não fazer compra, talvez num lugar que ali não manifesta um ambiente familiar, não conversar com pessoas que não dão testemunhos neste mundo. Então são coisas simples que nós podemos evitar para que nós possamos conhecer a vontade de Deus sobre a nossa vida. Vale a pena nós termos esse esforço, vale a pena buscar ao Senhor, vale a pena renovar a nossa mente em Cristo e que nós possamos a cada dia mais buscar a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável.
para que nós retornemos aos nossos cultos com a vida limpa diante de Deus. A igreja já está sendo preparada, há o isolamento necessário, os irmãos estão vendo aí. Nós vamos fazer as escalas das que as pessoas virão à igreja, mas tudo isso são detalhes, porque o mais importante é a sua vida. O mais importante é o culto racional, aquilo que você tem a oferecer a Deus. O que você fez durante essa pandemia, o que você fez durante a sua vida sem vir aqui à igreja, o que você tem a pedir perdão ao Senhor, o que você tem a agradecer a Ele, tudo isso vai ser de imensa importância para nós estarmos juntos aqui, para nós sabermos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Voltar aos cultos é muito importante, olhar para o irmão é muito importante, mas nós precisamos ainda mais olhar para dentro da nossa vida e saber que tudo que nós passamos aqui dentro, as pessoas que foram recebidas aqui, as programações que foram feitas aqui, os cultos que foram realizados aqui, as mensagens que foram pregadas aqui, o dia do seu batismo, o dia da sua profissão de fé, o dia que você foi recebido aqui nessa igreja, quantas coisas vamos trazer à memória, mas o mais importante é você vir aqui oferecer um culto racional, um culto que vai engrandecer o nome do Senhor e que nós possamos estar atentos a isso, que nós possamos manifestar a glória de Deus em nossa vida, seja aqui dentro desse templo ou seja na vida lá fora. Todas as coisas devem glorificar a Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Não vos conformeis com este século. Fuja da presença do inimigo. Fuja da aparência do mal. Se tiver dúvida, não faça. Se tiver dúvida, não aceite. Não tome decisões, mas espere no Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma semana que passou, te agradecemos pelo domingo também que passou. Nós podemos, ó Pai, sentir a Tua presença a cada momento de nossa vida, Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado da nossa igreja, cuidado de cada família e tem dado também, ó Pai, a provisão a cada família, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a cada dia mais a nos esforçarmos, ó Pai, nas nossas condutas, no nosso testemunho, por onde quer que nós passarmos, ó Pai, que o culto racional seja praticado, através da renovação da nossa mente, ó Pai, através das nossas atitudes, para glorificar e demonstrar a nossa vida diante de Ti, ó Pai. Que nós possamos fugir, ó Pai, da aparência do mal. Se tivermos dúvida, ó Pai, é melhor não fazermos, ó Pai. Fugir, ó Pai, das tentações, resistir ao diabo e ele fugirá de nós, conforme a Tua palavra. Fortaleça a Tua igreja, ó Pai, para que nós retornemos os nossos cultos com a nossa vida limpa diante de Ti, para que o nosso culto seja aceito, ó Pai, e para que o Senhor ouça as nossas vozes e nós possamos saber qual é a Tua vontade sobre a nossa vida. Que a Tua igreja, Pai, esteja nestes momentos, nessa semana, se esforçando mais e mais na oração, na leitura da palavra, para que tudo ocorra conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Essa é a nossa oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces e eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vós e todo o povo de Deus espalhado na face da terra, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e Deus continue fortalecendo a sua vida. Os nossos cultos retornarão com a graça de Deus
nós entraremos em contato com cada família para nós decidirmos o horário dos cultos e que você continue praticando o culto racional, que ele começa hoje, agora, neste exato momento, porque ele nunca acabou desde o momento que você aceitou Jesus Cristo. Então continue fortalecido no Senhor e nós vamos retornar com a graça de Deus, com as nossas vidas ainda mais necessitadas da presença do Senhor. Que Deus te abençoe, boa semana, continue orando a Deus. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Amém.